pouquinho o ambiente, nós vamos começar com a curiosidade. Vamos lá, meu diretor, o que você aprontou aí hoje? Se alguém lhe jogar uma pedra, mostre que você é diferente. Jogue um tijolo. Você é maldoso, meu diretor. Você é maldoso. Rosa Maria, muito prazer em recebê-la aqui. Nós que vamos falar de coisas tão interessantes, né, como essa do livro em que você participa na página 337, falando sobre os 4 princípios do coaching na evolução da vida e da carreira. Boa noite, Rosa Maria. Boa noite, Benê. Já temos um vínculo aí muito importante, né? Que teu marido foi meu aluno, certo? Aquele magrelo, ele não engordou? Não. Continua magrelo, que a gente tem que tratar do coitadinho, porque a família Mas que não ele tratar. gosta, sim. Eu mando um abração pro Giancarlo, tá? Pode deixar. Douradense, de nascimento e vida e tudo mais, formou-se em administração de empresa, não é isso? E um belo dia descobriu-se aí nesse novo mundo, né? E apareceu há pouco tempo aí, palestras motivacionais, etc e tal. Conta um pouquinho da tua vida aí. Bom, eu fiz administração de empresas e mais ou menos em 2011, por aí, eu comecei a pesquisar sobre o coaching. E consegui fazer a formação. Nessas alturas, você já tinha acabado a administração de empresa? Já. Eu terminei a administração em 2002. 2002, e esse tempo até 2011, o que você ficou fazendo? Um monte de coisa, Benê. Várias coisas. Eu trabalhei com várias coisas. Tive até uma empresa de festas, mas acabou não assim. Não era isso que te agradava e que te fazia Eu gostava feliz. muito dessa convivência com as pessoas, com as crianças, tudo, mas eu resolvi estudar psicologia, porque eu gosto muito de lidar com o comportamento humano. E aí onde entra também o coaching, porque no coaching você lida o tempo inteiro com esse comportamento, os pensamentos das pessoas, o desenvolvimento humano, que eu acho extremamente gratificante você ver esse resultado das pessoas com o processo de coaching. Aliás, aí lá no final nós vamos querer saber de alguma experiência muito bonita que você teve do ponto de vista individual, né? Porque você tem o coaching como processo individual e tem depois o workshop com esse processo grupos, coletivo, né? Deixa eu fazer uma pergunta estrangulada para você aqui. Psicólogos, psiquiatras e um monte de gente aí que trabalham com essa ideia de melhorar o ser humano. Quando é para si, funciona também, Que eu acho que não, né? Para os outros vai bem, mas para si... Tanto que assim, por exemplo, na psicologia, a gente sempre fala que todo psicólogo é interessante que ele faça terapia também. Então, na faculdade, a gente aprende isso. No coaching, durante os processos, durante a formação, você acaba passando por vários processos de coaching também. Porque o coaching é um processo para quem está bem e quer ficar melhor. Certo. E ele tem um objetivo definido. E se tiver mal? Se tiver mal, pode acontecer vários casos. Ou a gente consegue conversar, ou a gente pode encaminhar para uma terapia também, se for o caso. Isso na conversa ali, a gente vai definir com o cliente qual que é, assim, o estado atual dele. Porque no coaching a gente tira uma pessoa de um estado A e leva ela para um estado B. Um estado desejado. Então, tira do estado atual e leva para o estado desejado. Nessa definição do estado atual, se a gente achar interessante, vamos fazer uma terapia, tudo, o cliente. Porque tanto os resultados como as opiniões são importantes, são as dele, não as minhas como profissional. O trabalho do profissional... Na psicologia já não é assim, né, Rosa Maria? O importante é o que o psicólogo pensa, né? Para levar o outro a pensar daquela maneira. Na psicologia também a gente tem a formação teórica também, tudo, tem as técnicas, mas também vale bem mais o que o cliente quer, o que o paciente quer. Eu acho, e eu que fiz filosofia, a gente trabalha muito com verdades, objetiva e subjetiva. Quando a minha verdade subjetiva ela está no patamar, ela está em coerência com a verdade objetiva, tudo bem. Agora, se a minha não está
incoerência com a verdade objetiva, não adiantou nada. Eu penso isso, penso aquilo e daí? Vou dar um exemplo idiota, só pra gente ter ideia. Não, eu acho que andar na rua aí só de sunga aí tá certo, é porque eu quero andar bem folgado, na praia eu ando assim. Aí você vai falar, ô companheiro, você tá certo, mas não é para andar aí socialmente. Mas aí depende muito se você está disposto a arcar com as consequências desse andar de sunga na rua. Se essa é a sua verdade, você está disposto. Vai ficar todo mundo me criticando, mas eu não tô nem aí, é a sua verdade. Para mim não é certo andar de sunga na rua, mas se para você não pode levar a pessoa a pensar na verdade objetiva, então, né? Eu posso levá-la a refletir. Mas se mesmo assim ela achar que a verdade é dela, é o certo, que vai levar ela onde ela quer, aonde faça bem para ela, sempre naquela, a sua liberdade termina onde começa a do outro. Isso é fato. Mas um dos princípios do coaching é a suspensão de julgamentos. Então eu não posso... Essa suspensão do julgamento sua, quer dizer, minha como profissional diante do cliente. Isso. Suspensão cliente, paciente, deve ser paciente também, né? É cliente. É cliente. Porque o médico é paciente, porque tem que dar paciência lascada. É cliente. É legal. Porque assim, julgamentos todo mundo tem, eu tenho os meus, você tem os seus, mas na hora da sessão, na hora que a gente está discutindo isso, eu suspendo, eu tiro os meus julgamentos para que você coloque as suas verdades, as suas opiniões, e dali a gente vai direcionando para onde você quer chegar. Direcionar de que forma? A gente trabalha com várias ferramentas, técnicas para ampliar a consciência do cliente, para que ele consiga ver de uma forma mais ampla. A gente diz que o coaching é muito empoderamento. Empoderamento, essa palavra é nova, né? Empoderamento. É dar poder a você para que você alcance os seus resultados. De que forma que a gente dá esse poder? Muito através do autoconhecimento. A gente trabalha muito os seus valores, para você definir quais são os seus valores, o que você tem de pontos de melhoria, o que você tem de pontos fortes, aonde você vai se desenvolver para chegar lá onde você quer. Isso aí, no meu modo de entender, Rosa Maria, é válido para o individual, né? Porque na hora do coletivo, você imagina se cada um ali começar a dar a sua ideia, ela vai ficar uma loucura, porque o que é bom para um não é bom para o outro, isso. É péssimo para aquele. No individual isso vamos dizer válido, assim, né? Duas formas de trabalhar o coaching em grupo, né? A gente junta as pessoas, cada um trabalha o seu, a gente direciona, mas cada um vai fazer o seu processo. Perfeito. E o coaching em grupo a gente trabalha também em empresas. A primeira coisa de um processo de coaching é definir um objetivo. Vamos ver se eu teria pego direitinho. Quando você fala, por exemplo, num processo de workshop de empresa, você não vai colocar o objetivo de cada um que está ali, e sim o objetivo da empresa, onde todos terão que caminhar, certo? Todos terão que caminhar, é assim. A gente vai descobrir ali naquelas pessoas se elas estão de acordo com aquele objetivo. Eu não vou chegar e impor, apesar da empresa estar me contratando, eu não vou chegar, o objetivo é esse, a gente vai chegar lá. Nós vamos trabalhar para que as pessoas participem da construção desse objetivo. Elas precisam dando a querer. Própria contribuição particular. Isso. Elas precisam querer chegar lá. Se eu chegar para você e dizer, Penel, você tem que ir daqui lá. E se você não quiser ir... Então, assim, as pessoas precisam ter essa vontade, esse desejo de chegar lá, todo mundo junto. Então, a empresa contrata, define um objetivo. Quando que a gente trabalha, por exemplo, no caso empresarial? Desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de líderes. Existe o coaching, vários tipos de coaching, né? Mas o coaching de liderança, que é que você vai trabalhar características de liderança para que as pessoas consigam... Aí, nesse objetivo, é ser um líder melhor. Na verdade, a gente conversava em off sobre essa questão da liderança, e você me dava um exemplo de uma líder que não era querida por ninguém, né? E eu ainda falei o seguinte, então não é líder, é uma chefe. Porque o líder, ele nasce, né, do coletivo. Na verdade, eu vi assim, que ela tinha dificuldade de perceber as características positivas que ela tinha. E como ela tinha ela não enxergava as características dela. Isso, e como ela tinha essa dificuldade, ela tinha dificuldade de passar para os outros também. A partir do momento que ela foi vendo, que ela foi
tomando consciência dessas características, de que ela podia ser melhor, de que ela podia liderar e lidar melhor com as pessoas, ela foi passando essa imagem também para as pessoas. E daí, sessão a sessão, a gente ia vendo a evolução dela. De falar assim, nossa, ó, aconteceu isso, as pessoas me deram esse feedback, eu consegui mudar isso, eu consegui mudar aquilo. Então, no final do processo, a gente viu uma pessoa completamente diferente. E um dos objetivos do coaching é promover essa mudança duradoura. Deixa eu ver uma coisa. Eu tenho percebido, e isso aí, até em campanha política, pessoa que tem uma timidez nata, ela passa uma imagem para os outros de soberbo, arrogante, orgulhoso, não é assim? É. Quantas vezes eu tive que ficar falando para o Murilo, não é riso não, cara, porque ele é tímido por natureza, e aí está o negócio, agora ele quer soltar ao lado contrário, e aí passa muitas vezes o ridículo, né? Negócio de ficar pulando o carnaval no meio dos outros, não é a tua característica, não é a tua Mas você sabe negócio. que eu passei muito por isso, assim, eu sempre fui muito tímida. E na escola, tudo, e um tempo depois eu encontrei uma menina que estudou comigo e falou assim, nossa, Rosa, mas eu te achava tão metida. Aí, ó. Eu não era metida, eu era tímida. E assim, a gente começa a aprender a lidar diferente com isso. Aí eu vou achar ruim porque a menina achava que eu era metida? Poxa, mas era isso que eu passava. Então, como é que, até isso, essas características, como é que você consegue passar aquilo que você realmente é? Como é que você consegue até melhorar a tua qualidade de vida, quando você consegue se relacionar melhor com as pessoas, quando você consegue atingir os seus objetivos. Então existe o coaching, por exemplo, de qualidade de vida, para você conseguir várias coisas, de relacionamento. Coaching de qualidade de vida, como é que é isso aí? Eu quero. Como é que é isso? Isso é ótimo. Por exemplo, qualidade de vida, a gente diz no coaching pessoal, para a pessoa. Qual que é um objetivo que você queira alcançar? Ah, eu quero ter uma saúde melhor. Eu não sou médica, não sou educadora física, mas a gente vai achar meios, vai achar caminhos para que você descubra como ter uma saúde melhor. Então, através das técnicas, você vai descobrir. Eu preciso cuidar da minha dieta. Vamos procurar um nutricionista. Eu preciso fazer exercício. Mas isso tudo são descobertas suas durante o processo. Não sou eu que vou chegar para você e dizer, Benê, você tem que fazer isso, isso e isso. Por isso que a gente diz que o coaching ele é 100% baseado em ações do cliente. Porque é ele que vai caminhar. É ele que vai percorrer o caminho e é ele que vai chegar lá e dizer, eu consegui, a vitória é minha. Conta uma experiência dessa, assim, individual, que você tenha ficado, assim, realizada por perceber uma mudança quase radical da pessoa. Eu acho que, assim, uma que me marcou bastante foi dessa líder que eu te contei, que ela tinha eu acho que até um problema de autoestima, de saber o quanto ela era boa. E no decorrer do processo, ela foi tendo retorno das outras pessoas, dizendo assim, nossa, como você está diferente, e mudanças pequenas. E cada retorno que ela tinha, ela se motivava a melhorar cada vez mais. Quantas sessões? Foram 18 sessões. O processo de coaching, ele tem início, meio e fim. A gente não fica como uma terapia que às vezes não tem um fim determinado. Porque como a gente trabalha um objetivo de cada vez, isso é foco. A gente foca naquele objetivo e aquilo que a gente vai trabalhar. Né? O objetivo é liderar bem a equipe dela, alcançar as metas que ela tinha e com a equipe saudável. Não alcançar as metas a qualquer custo, com a equipe toda destruída, todo mundo achando ruim, não. Então ela conseguiu alcançar essas metas dela e a equipe foi junto, gostando daquilo. Ela conseguiu trazer a equipe junto com ela. Então esse perfil de liderança é bastante interessante e é o que as empresas procuram também. Essa mudança eu achei fantástica. Eu já trabalhei um processo de coaching para aposentadoria. Aposentadoria? Eita! Para preparar a pessoa, porque a pessoa trabalha anos e anos naquela empresa ou está sempre movimentando e de repente ela vai se aposentar.
E aí, o que eu vou fazer da vida agora? Como é que vai ser? Então, essa preparação é importante. Ela queria ver como é que ela ia fazer depois eu parei de trabalhar. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou levar a minha vida agora? Isso aí eu conversava uma vez com um coronel aqui do Exército. Ele falou, Benê, é uma coisa interessante que já está sondando a minha alma. Eu quero ver como é que eu vou me comportar depois, quando o meu poder que eu tinha vai embora. Aposentado. Sabe o que eu pensei em tudo aquilo? Eu falei, interessante mesmo, né? E quem tem esse hábito de trabalhar, sofre mesmo, é porque você não quer ir trabalhar, mas ao mesmo tempo sente a falta do trabalho, né? Então, abrir a mente para as novas possibilidades, para que ela descubra... E esses aposentados aí tiveram sucesso, né? Esse foi um caso que eu trabalhei. Um caso, Foi processo individual e ela conseguiu, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro, eu vou ter mais tempo para isso, vou ter mais tempo para aquilo na minha vida. Então, são várias coisas que ela foi descobrindo. Caramba, não é fácil não. Ô, Rosa Maria, como é que foi você participar desse livro, se quase todo o pessoal é lá de São Paulo? Você fez esse Instituto Brasileiro de Coaching, né? Isso. Você fez lá, e é lá que te conheceram, viram tuas qualidades, falou, você vai escrever para nós aqui um capítulo desse livro, foi assim? Mais ou menos, assim, juntaram vários Master Coaches. Eu fiz a formação, assim, em 3 módulos. O Personal Coaching, que é o coaching para mim e para tratar com a vida pessoal, assim, com qualidade de vida, tudo. Certo. Fiz o Business Coaching, que é na área empresarial, de negócios, e o Master Coaching, que é essa, a gente chama assim, de superação, de transcendência. Própria ou para os outros? Eu trabalhando a minha própria, eu consigo trabalhar bem melhor a dos outros. Então a gente resolveu fazer esse livro de Master Coaches. Juntaram vários. Tem gente aí do Brasil todo, do Sul, de São Paulo, do Rio e aqui do Mato Grosso do Sul, nesse livro. Tem eu e uma outra colega de Cidrolândia. E a gente decidiu isso lá no último módulo de formação, e aí foi se expandindo para vários outros. E cada um escolheu um tema a trabalhar. Acaba sendo um cartão de apresentação, né? Falou, minha filha, estou aqui, ó. Não é qualquer negócio, não. Escuta, fala para mim desses 4 itens aí de que se compõem. Os 4 princípios do coaching, né? Isso mesmo. A gente diz que o coaching tem 4 princípios básicos que é para você poder atuar, poder lidar com as pessoas. O primeiro deles é foco no futuro. O coaching, ele é basicamente isso. Você tem que ter, ele tem ação agora, mas com foco lá na frente. Certo. Né? Porque você precisa ver onde é que você quer chegar. O outro é a suspensão de julgamentos. O que é a suspensão de julgamentos? É aquilo que a gente estava conversando das verdades de cada um. O que o outro pensa é com ele. Eu não posso levar para uma sessão os meus julgamentos e dizer, isso que você está fazendo está tudo certo ou está tudo errado. Porque isso vai de você descobrir o que é certo para você, o que é errado para você. Numa relação de pai e filho, mãe e filho, como é que faz? Ele acha que está certo do jeito que ele faz, você acha que é diferente, e aí vai ficar com o pensamento dele? Eu acho que a gente orienta, eu como mãe, né, usando o coaching na minha vida de mãe. Perfeito. É orientar. A gente trabalha no coaching muito com perguntas. A gente chama de perguntas poderosas. Então, isso é certo para você? Se você fizer isso, o que isso vai te acarretar? Você está pronto para essa consequência? Quais são as consequências? Exatamente. Você consegue arcar com essas consequências? O que isso pode trazer de bom? O que isso pode trazer de ruim? E a partir daí, nessa conversa, a gente pode fazer a criança ou adolescente perceber qual que é o caminho mais adequado. E, finalmente, a ética e a confidencialidade. Isso, antes disso, tem a ação. Ação, eu já falei? Ele é o foco no futuro. O valor dos nossos parecimentos. O foco no futuro e a ação. O processo é 100% baseado em ação do cliente. Porque se a gente conversa um monte de coisas aqui, você sai com um monte de ideia durante a sessão e nesse intervalo você não faz nada, não vale.
Isso Então, é igual são na religião. ações... Fé sem obras não há nada. Exatamente. É morta. E são ações que vão te levar em direção ao seu objetivo. E o último é a ética e a confidencialidade. Numa sessão de coaching, a gente diz que o cliente está num lugar seguro, num local seguro. Ali ele pode expressar o que ele tiver vontade, porque o que ele diz ali fica ali. Que às vezes impede o cliente exatamente isso. Fala, eu vou falar para essa mulher, vai que ela conta, não sei para quê, não sei para qual. Aí complica a vida, né, senhor? Na primeira sessão a gente coloca, ó, aqui é um local seguro onde você tem o direito de expressar, de colocar teu sentimento, de colocar o que você precisar e a gente vai trabalhar isso. Mas o que ele pode dizer, ó, na minha sessão de coaching aconteceu isso, isso e isso. Mas isso é uma coisa que cabe a ele, não a mim. Mas você jamais. Exatamente. Escuta, pessoas, empresas que queiram contratar o seu serviço, para onde se dirige, telefone, essas coisas todas. Eu estou começando um blog onde eu não falo especificamente de coaching, mas eu falo de comportamento. Perfeito. Então eu falo de mãe, de comportamento de outras pessoas, e de coaching também. Na hora que eu falei relacionamento, mas enfim. E então conexãocoaching@blogspot.com.br. Lá tem um formulário de contato. Como é que é? Repete de novo. Pode falar para aquela câmera bem pausada para o pessoal saber. conexãocoaching@blogspot.com.br. Lá tem o formulário de contato. Telefone fixo, não tem? Tem o meu telefone celular, que é mais fácil de me achar. Perfeito. 9982 5719. 5719. Para marcar alguma sessão, a primeira sessão é gratuita, até para a pessoa conhecer e a gente poder conversar, definir o objetivo, tudo. Mas é bastante interessante assim, passar por esse processo. Agora, a última pergunta. Quem mais procura vocês? Homens ou mulheres? Varia bastante. Mas nesse tempo todo que você está trabalhando, o que você tem atendido mais, homens ou mulheres? Sabe que está no meio a meio. É? Tá no meio a meio. Porque antigamente a mulherada parece que chorava por pouca coisa, né? Agora está aguentando firme, meu. Tá no meio a meio. Porque assim, homens, eu tive também líder de equipe para desenvolver esse carisma também. Tem um processo de direcionamento de carreira. Eu estou trabalhando aqui, mas eu quero mudar minha carreira, eu quero dar um outro rumo, eu quero melhorar. Que você fez na sua, né? Administradora sim. E agora está fazendo psicologia. Uma coisa tem a ver com a outra, mas mudou bastante. Bom, mais uma vez, o endereço seu do blog? conexãocoaching@blogspot.com.br. Telefone? 9982 5719. Nós aqui do canal 6, TV Grande Dourado, nosso programa Dourados Revista, agradecemos profundamente. Se o dia que você tiver uma novidade, vem aqui para a gente poder ficar sabendo. Mande um abraço carinhoso para o Giancarlo, que ele é meu chegado. Pode deixar. Bom? Obrigada, Penedo. Dourados em Revista volta daqui a pouquinho com outra mulher, outro assunto, mas do que ela falou aqui, viu? Vida, olha lá, saúde, escolha daquilo que te faça melhor. Nós vamos saber disso daqui a pouquinho também. Dourados em Revista volta já já.